Ser motorista de transporte público é um trabalho duro. Por muitos anos fomos estigmatizados como mal-educados e como pessoas que não respeitam as leis. As pessoas julgam sem saber o quão difícil é passar o dia inteiro sentado, rodando pela mesma rota, suportando pessoas que acreditam que devemos agradecê-las por subir no ônibus. Se vocês passassem por isso, também chegariam ao final do dia cansados e de mau humor. Numa noite eu estava em um desses dias ruins. Era um dia de descanso especial para a maioria. 2 de novembro, um domingo. O pagamento não havia caído e o trânsito estava muito lento. O dia passava arrastado e eu só queria que chegassem às 20 horas para poder ir descansar. Viajar pela cidade vendo pessoas carregando flores para seus mortos me fazia lembrar a desconexão que tínhamos na minha família com essas datas. Para nós, os mortos eram apenas isso. Mortos. Não precisávamos de uma data específica para visitá-los. Sempre que podia, dava uma volta no túmulo da minha mãe, mais para limpar e garantir que não tinham roubado o monumento. Não me entendam mal, eu amo minha mãe, apesar dela já estar morta, mas não gosto da ideia de só visitá-la uma vez por ano. No meu coração, quero acreditar que ela nunca se foi. Falo dela antes de dormir e dedico minha vida e a dos meus filhos a ela. Sigo seus ensinamentos e tento viver da maneira que ela gostaria. Naquela tarde eu estava na última volta. Tinha umas 10 pessoas no ônibus. Se todos descessem na praça comercial, eu terminaria por ali, pensava enquanto dirigia. Geralmente essa era a última parada à noite, onde eu pegava os últimos trabalhadores das lojas e os levava até o terminal. Mas considerando que era feriado, provavelmente ninguém mais subiria. No entanto, acho que meu último passageiro estava me esperando. Cheguei à praça e, como supus, todos desceram, me deixando sozinho no ônibus, exatamente o que eu queria. Estava prestes a apagar as luzes de dentro, quando um jovem entrou correndo pela porta traseira. "Quase não chego a tempo", ele disse. O jovem foi para o fundo do ônibus e se sentou. Depois que partimos, ele quis conversar, então se aproximou de mim. Eu já tinha tido um dia ruim. Um policial de trânsito tinha me multado por causa de um carro particular e, além disso, não tinha recebido meu pagamento dessa companhia de ônibus quase falida. A última coisa que eu queria era conversar com um garoto curioso e cheio de perguntas. "Você foi visitar seus falecidos?" ele perguntou. "Não, eu vou sempre que posso. Não preciso de um dia para lembrar deles, como todo mundo faz. E você? Já foi ao cemitério?" "Eu vim de lá", ele respondeu. "Estive lá até fecharem." "Você trabalha lá ou o quê?" perguntei. "Não. Estava esperando alguém, mas essa pessoa nunca apareceu. Na verdade, estou indo para a casa dela para ver se está tudo bem. Combinamos de nos encontrar, mas não sei o que aconteceu." Ele respondeu. Por dentro, achei engraçada a forma como o garoto falava das coisas. Ele parecia tão preocupado com a vida, mas não entendia que marcar um encontro em um cemitério não era exatamente a coisa mais romântica. "É sua namorada?" perguntei. "Não." "Então quem é?" "É difícil de explicar", ele respondeu. "É difícil de explicar", ele respondeu. Enquanto eu dirigia, o jovem continuava me contando partes de sua vida. Ele parecia animado, mas não dizia por quê. Por um momento pensei que ele tinha sido deixado de lado, que havia levado um toco de uma menina. Meu avô costumava dizer: "Nunca surpreenda uma mulher, porque o surpreendido vai ser você." E algo me dizia que era isso que estava acontecendo com o garoto. De repente passamos por uma igreja e, por hábito, eu fiz o sinal da cruz. "Você acredita em Deus?" ele perguntou com um sorriso no rosto. "Sim, muito", respondi. "Isso é bom. Sempre temos que acreditar em algo bom. Eu ainda não o conheço, mas quero achar que ele está por aqui." "Talvez ainda não tenha chegado a sua hora. Tudo vem no tempo certo", respondi. Pode ser", ele disse pensativo.
O jovem disse que desceria perto de um bar muito conhecido na cidade, o Bar do Chiquinho, pois a pessoa que ele iria ver morava logo atrás desse lugar e ele não queria demorar. Estávamos longe ainda, mas por algum motivo ele já tinha me avisado. "Com quem você mora, garoto?" Perguntei para passar o tempo. De alguma forma já estava começando a gostar da conversa com ele. "Com ninguém, moro completamente sozinho." "Ah, só você e sua namorada, né?" Brinquei, rindo. "Não, vivo completamente sozinho. Um quartinho cheio de umidade e cheiro de terra molhada, mas é o que deu para pagar." "Eu te entendo. Também estou morando sozinho agora. Me separei da minha mulher e estou num cômodo só." Esse é o problema com as mulheres. Elas sempre mudam de ideia e nós sempre ficamos como uns idiotas, ele disse quase zangado. A noite estava cada vez mais fria. Era como se a temperatura estivesse caindo rapidamente. Pedi licença ao garoto para descer e comprar cigarros, pois estava com muito frio. Ele disse que não tinha problema. Quando desci do ônibus, senti uma onda de calor. Do lado de fora estava muito abafado, como se o frio incomum só existisse dentro do veículo. Mesmo assim, comprei meus cigarros e voltei. Mais uma vez senti minha pele congelar. Quando voltei, percebi que estava sozinho. O garoto havia descido e eu nem tinha notado. Pensei que fosse melhor assim, pois poderia pegar um atalho e chegar logo à garagem para entregar o ônibus. A única razão para eu continuar dirigindo era ele. À medida que avançava, o frio diminuía. Meu corpo voltou a esquentar e comecei a suar. Foi muito estranho. Entreguei o ônibus e fui para casa. No caminho, lembrei que o jovem não havia me pagado. Com tanta conversa e mau humor, eu havia esquecido de cobrar, e para ajudar, o sem-vergonha passou pela catraca. Estava na minha casa, prestes a jantar, quando alguém bateu na porta. Saí para ver quem era e, para minha surpresa, era o mesmo jovem de mais cedo, mas agora ele estava todo machucado, com o rosto diferente, os olhos fundos e mais magro do que algumas horas antes. "Amigo, vim te pagar. Obrigado por tudo", ele disse enquanto me entregava o que eu pensava serem algumas moedas. "Como você descobriu onde eu morava?" "Você me disse", ele respondeu. "Eu? Tá doido, eu não te falei nada. Mas tudo bem, obrigado, só vai embora", disse de maneira mais ameaçadora. "Calma, já vou. Terminei o que tinha que fazer", ele disse. Vi o jovem desaparecer na rua e aquilo obviamente me deu muito medo. Ele parecia ter evaporado. Tentei esquecer tudo indo dormir cedo, mas por mais que tentasse, não conseguia. Fiquei revirando na cama pensando apenas no rosto daquele jovem e em como ele desapareceu diante dos meus olhos enquanto caminhava. Passei a noite inteira sem conseguir dormir. No dia seguinte estava tão cansado que não fui trabalhar. Pedi para trocarem meu dia de folga e, tentando esclarecer as coisas, fui até o lugar onde o jovem disse que a pessoa que ele buscava morava. De fato, atrás do bar havia uma casa. Parecia uma casa de família, com vasos cheios de flores na entrada e uma placa com o sobrenome da família. Toquei a campainha, muito nervoso, sem saber o que estava fazendo ali. Só estava seguindo as palavras de alguém que no final nem sabia o que era. Uma mulher da idade da minha mãe atendeu a porta. Imediatamente me apresentei e disse que só tinha uma pergunta. "Alguém veio à sua casa ontem por volta das 8 da noite?" A mulher ficou surpresa e disse que não, que talvez eu tivesse me confundido. Pedi para ela não fechar a porta, pois precisava tirar aquela dúvida. Expliquei que achava que tinha conversado com alguém que procurava por ela. Um jovem, e falei as características. Ela ficou pálida e quase desmaiou. Pedi desculpas e perguntei o que estava acontecendo. Ela, já com lágrimas nos olhos, perguntou: "O que você disse?" Eu repeti: "Meu filho morreu faz 3 anos. É o aniversário dele hoje. Ele adorava esse bar e disse que, se um dia morresse, seria o primeiro lugar onde tentaria voltar." "Quem te pagou? Como era o dinheiro?"
Olhei para minhas mãos e vi que, no lugar de moedas, eu tinha 3 pequenas pedras. Foi assim que eu encontrei um passageiro que jamais esquecerei. Essa é uma história que quase ninguém acredita e após alguns anos penso que estava louco. Mas não, juro, tenho certeza que foi real. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Boa tarde, diário. Essa história não é minha, mas mandaram no grupo de relatos e gostaria que fosse contada no canal, com permissão da pessoa. Essa é a história. Espero que se encontrem bem. O meu nome é Samuel e desejo compartilhar, com todo o respeito e com a permissão do meu pai, esta história que aconteceu precisamente a ele e a sua irmã quando eram jovens. Repito, faço-o com todo o respeito, pois é um assunto delicado que ainda o magoa profundamente. Mas a história é tão impactante que merece ser partilhada. Desde os seus 20 anos, o meu pai comprou uma moto e aprendeu a conduzi-la. Sempre foi o seu sonho ter uma, já que o seu tio tinha uma e o ensinou a pilotar desde os seus 17 anos. Ele economizou para ter sua própria moto, que se tornou o seu meio de transporte. No entanto, após o que aconteceu, ele nunca mais subiu numa moto e nem sequer quer vê-las. Para contextualizar esta história e como tudo começou, devo começar por falar sobre a minha tia, a irmã do meu pai. Ele conta que ela sempre foi uma pessoa muito sensível, a mais nova de 4 irmãos, a única mulher. Desde pequena, ela tinha um amigo imaginário com quem falava constantemente, às vezes assustando os outros, pois parecia que estava realmente a conversar com alguém quando não havia ninguém presente. Ele também me contou que ela tinha a capacidade de detectar pessoas más no momento em que as conhecia e que raramente se enganava. Simplesmente tinha um sexto sentido muito apurado e conseguia sentir ou ver coisas que a maioria das pessoas não consegue. Quando ela tinha 18 anos e o meu pai 28, ele já não vivia com os meus avós nem com nenhum dos seus irmãos, apenas a minha tia. A minha avó ligou-lhe um dia, preocupada com a minha tia, pois todos os dias, quando ela regressava da faculdade, dizia que algo a estava a seguir, como se a estivessem a perseguir. Ela dizia que vinha atrás dela e ficava muito histérica, chorando e gritando. Às vezes, de madrugada, ela começava a gritar que não a levariam. Os meus avós não conseguiam entender. Ela deixou de ir à faculdade, dizendo que quando saía à noite voltava para casa porque aquela mulher sem rosto a perseguia. Ela contou que às vezes estava a muitos metros dela, mas quando ela olhava novamente, a mulher já estava a poucos passos de distância. Os meus avós chamaram o meu pai, pois eles não acreditavam no que ela dizia. Pensavam que ela tinha algum problema mental e pediram ao meu pai que a levasse a um bom psicólogo ou psiquiatra. O meu pai, o irmão mais velho e o que estava a ter mais sucesso financeiro, concordou em ajudar o que os meus avós estavam a pedir. No entanto, ele conta que no fundo acreditava na sua irmã, porque desde criança ela era muito sensível a todas essas coisas. Ele sabia que ela podia ver ou sentir coisas que os outros não conseguiam. Mas ele queria agradar aos meus avós. Por isso, o meu pai pediu uns dias de folga no trabalho e foi buscá-la na sua moto. Eles viviam em Goiânia, por isso não estavam muito longe da capital. Ele chegou à casa dela e a convenceu de que o melhor para ela era ser tratada, permitindo-lhe ajudá-la. Como se davam muito bem, o meu pai conseguiu convencê-la, algo que ele ainda se arrepende. Eles saíram de tarde e já estava a anoitecer na estrada. O meu pai diz que a sua irmã estava calma no início, mas quando o sol começou a desaparecer, ela começou a perder o controle. Começou a dizer coisas como: "Sei que não passarei desta noite. Sinto aquela mulher muito perto e ela está a vir atrás de nós. Por favor, acelera ou ela vai nos alcançar." O meu pai diz que olhou para o espelho lateral e conseguiu ver uma silhueta escura, com um rosto excessivamente pálido
e com olhos profundos e negros, correndo a poucos metros atrás deles. O meu pai quase perdeu o controle e a sua irmã não parava de chorar. Ela não dizia mais nada, apenas chorava sem parar e abraçava o irmão, encostando a cabeça às costas dele. O meu pai olhou novamente para o espelho e disse que já não viu nada. No entanto, quando olhou para a frente, viu um pneu no chão a poucos metros e não conseguiu evitá-lo. Ambos foram arremessados da moto. O meu pai ficou com a perna partida em dois e a minha tia perdeu a vida instantaneamente. Ele diz que esses foram os piores momentos da sua vida. Ele queria ir até onde a minha tia tinha caído para ver se ela estava bem, mas não conseguia mexer-se devido à sua perna e à dor que sentia naquele momento. Um carro que passava por ali conseguiu vê-los e parou para ajudar, chamando os serviços de emergência. No entanto, já era demasiado tarde. A minha tia tinha falecido. Até hoje, o meu pai continua a culpar-se erradamente, mas diz que sabe perfeitamente o que a minha tia viu. Ela não estava louca ou a alucinar, e ele fez questão de dizer a todos que a sua irmã estava a dizer a verdade. Ela sabia que a morte viria em breve por ela, e por isso começou a agir daquela forma. Nunca a conheci, mas espero que esteja num lugar melhor, descansando. E devo dizer que acredito em tudo o que ela viu antes de falecer e também acredito no meu pai, naquela coisa que ele viu na escuridão daquela estrada a persegui-los. Não consigo imaginar o terror que sentiu, mas no final das contas, foi superado pelo que aconteceu a seguir. Desde que o meu pai me contou esta história, sempre levo a sério os sinais de intuição. Graças a isso, já evitei várias vezes situações que poderiam ter colocado a minha vida em perigo. Nós, seres humanos, muitas vezes subestimamos o potencial da nossa mente e das nossas capacidades intuitivas. Olá, meu nome é Gabi e, para ser sincera, eu não acredito muito em coisas paranormais porque sinto que no final tudo tem uma explicação lógica. Tudo deve ter. No entanto, há coisas como a história que estou prestes a compartilhar que não há como explicar, por mais que eu tente. A história começa assim. Conheci minha melhor amiga há mais de 10 anos, quando ainda estávamos no colégio. Desde que a conheci, ela sempre mencionava que em sua casa aconteciam coisas paranormais. Mas a verdade é que eu nunca dei importância, porque, como já adiantei, eu não acreditava nessas coisas. À medida que nossa amizade crescia, começamos a passar mais tempo juntas, até fazíamos noites do pijama em sua casa. Quando isso acontecia, a irmã dela dormia com a mãe e nós ficávamos no quarto dela, onde ela costumava dormir com a irmã. Esse quarto era conectado por uma janela ao quarto da mãe, e este, por sua vez, era conectado por uma porta ao quarto do irmãozinho, que na época tinha 3 anos. Em uma dessas noites em que estávamos estudando em silêncio no quarto, de repente ouvimos como se o irmão dela estivesse adormecendo, mas também como se algo o estivesse incomodando. Paramos o que estávamos fazendo e fomos verificar, mas ao chegar percebemos que tudo estava normal. Tudo parecia estar bem. Os gemidos não eram mais ouvidos em lugar nenhum. No dia seguinte, contamos à mãe dela o que havíamos escutado, e ela nos disse que também já tinha ouvido isso em 2 ocasiões. Ela o ouvia como se ele estivesse se queixando, como se algo estivesse doendo, e assim que ela ia ver, percebia que tudo estava bem e que já não se ouvia mais nada. O tempo passou. Fizemos outra noite do pijama para estudar para as provas finais e dessa vez novamente ouvimos os gemidos daquele menino. De verdade, eram dolorosos. Então, sem hesitar, nos levantamos para ir ver. Mais uma vez, ao chegar no quarto do menino, tudo estava calmo, mas dessa vez algo foi diferente. Quando voltamos para o quarto dela e passamos pela cozinha, algo refletido no micro-ondas chamou minha atenção, já que ele tinha uma porta de espelho.
Quando passamos por lá, vi nossas figuras refletidas, mas atrás de nós havia uma sombra alta e preta. Fiquei surpresa, sem entender, mas quis pensar que era apenas nossa sombra ou algo assim. A noite passou e eu fiquei com muita sede, então fui à cozinha beber um pouco de água. No entanto, dessa vez tive a sensação de que alguém estava me observando. Uma sensação tão clara que comecei a ficar assustada. Bebi água, dei alguns passos para apagar a luz e fiquei de frente para o micro-ondas. No reflexo, pude ver atrás um menino olhando diretamente para mim. Fiquei travada no lugar. Eu não sabia o que fazer ou como reagir. Quando finalmente consegui fazer algo, gritei o nome da minha melhor amiga para pedir ajuda. Ela veio correndo até mim e me ajudou a voltar ao quarto. Ao entrar, eu estava tremendo e tentei contar o que acabara de ver. Sua mãe acordou com o barulho do grito e foi ver se estávamos bem. Contei a ela o que tinha acontecido e naquela noite todos dormimos no mesmo quarto. Passaram-se cerca de 2 semanas e minha amiga me contou que o ambiente em sua casa estava cada vez mais estranho, que as luzes toda hora queimavam, que as coisas desapareciam ou mudavam de lugar e que estavam pensando em chamar um padre para abençoar a casa. Depois de um tempo, as coisas se acalmaram um pouco e eventualmente eu criei coragem para voltar a dormir na casa dela. Nessa outra ocasião, a mãe dela pediu que dormíssemos no quarto dela, principalmente para que dormíssemos tranquilas. Naquela noite estávamos brincando com o irmãozinho dela, que acabou adormecendo conosco no colchão no chão, enquanto a mãe dela e a irmã estavam na cama. Por volta da 1 da manhã, minha amiga começou a ouvir gemidos que sem dúvida vinham do quarto do irmão dela, aquele irmão que estava dormindo no meio de nós. Ela me acordou, acordamos a mãe dela e ela também conseguiu ouvir. Começamos a rezar e quando terminamos, os gemidos já haviam parado fazia um tempo, então tentamos dormir novamente. Mas de repente ouvi alguém abrindo a porta do quarto. Eu fiquei paralisada de novo, ali, sem dizer nada, sem saber se mais alguém ainda estava acordado. Algo, seja o que for, entrou e caminhou até a cama. Parecia querer acordar a mãe dela. Percebi que minha amiga estava acordada, enquanto ela apertava o irmãozinho adormecido entre nós. "Filha, o menino está com vocês?" perguntou a mãe dela. "Sim, mãe, ele está aqui", respondeu minha amiga. "Eu não sou sua mãe. Não quero você na minha casa, não quero você perto dos meus filhos. Saia daqui. Ouviu?" "Saia daqui", disse a mãe dela, cheia de raiva, para o que quer que estivesse ali conosco. Em seguida, ela se levantou de repente e acendeu a luz. Não havia ninguém, mas a porta estava aberta. Todos nós nos levantamos, menos o menino. Todas tínhamos ouvido aquilo, todas estávamos acordadas, e eram 3h40 e pouco da madrugada. A mãe da minha amiga nos contou que acordou quando sentiu uma mãozinha pequena puxando os lençóis. A princípio, ela pensou que era seu filho porque ainda estava meio adormecida, então tentou pegar a mão dele. Mas o que ela sentiu foi algo horrível, uma mãozinha fria, totalmente fria, que a despertou completamente, e foi isso que a fez perguntar à filha se o menino ainda estava ali conosco no chão. Eu não sei, e elas também não. Ninguém sabe o que aconteceu naquela noite. Ninguém pode explicar. Um padre abençoou a casa dias depois, mas com o tempo, apesar de tudo, elas preferiram se mudar de lá. Isso aconteceu há 1 ano. Meu amigo Hugo, nome fictício, é um motociclista habilidoso e tem viajado por muitos lugares do país na sua moto. Ele prefere motos 1000 vezes mais do que carros. Um dia ele me ligou convidando-me para um show de uma das nossas bandas de rock favoritas, que estava marcado para uma cidade a 3 horas da nossa. Ele disse que não precisávamos nos preocupar com hospedagem,
já que poderíamos ir e voltar na mesma noite na sua moto. Só gastaríamos com os ingressos para o show e com o que consumíssemos lá. Claro que aceitei, pois estava empolgado com a ideia de ir a esse show. O dia chegou e partimos. A viagem de ida correu bem. Viajamos durante o dia e chegamos a tempo para conseguir um bom lugar bem na frente. O problema surgiu na volta. Saímos do show por volta das 3 da manhã e Hugo estava completamente sóbrio. Claro. Eu também estava sóbrio, pois não era sensato beber em excesso e depois voltar para casa numa moto. Estávamos na estrada quando, de repente, vimos alguém caminhando em nossa direção. Essa pessoa estava caminhando na beira da estrada e eu fiz um comentário irônico para o Hugo, dizendo que parecia um fantasma. Rimos, mas ele decidiu diminuir a velocidade e parar ao lado do homem idoso que caminhava descalço, vestindo um roupão de hospital. Eu disse em tom de brincadeira, para irmos embora, que aquilo não era um jogo. No entanto, ele parou ao lado do homem e lhe perguntou se precisava de ajuda. O homem continuou caminhando sem sequer olhar para nós. Parecia que ele não podia nos ver, ou pelo menos era essa a impressão que tínhamos, já que ele nem sequer voltou o olhar na nossa direção. O homem continuou caminhando até que o perdemos de vista. Hugo queria ir procurá-lo, mas eu o impedi, dizendo para ele se acalmar. Não sabíamos quem era aquele homem e já era muito tarde, o que poderia ser perigoso. Além disso, desde que o vi, senti que algo não estava certo e só queria ir para casa. Hugo finalmente concordou e continuamos na estrada. No entanto, cerca de meio quilômetro à frente, nos deparamos com algo que quase nos fez perder o controle. Havia uma ambulância virada ao lado da estrada. Vimos 2 pessoas no chão e o motorista ainda estava dentro da ambulância, preso pelo cinto de segurança. Ficamos em choque, sem saber o que fazer. A parte mais assustadora foi quando Hugo me perguntou: Pedro, esse não é o homem que vimos lá atrás? Respondi que sim. O homem estava à beira da estrada, espalhado pelo chão sem se mover. Nesse momento, vimos várias ambulâncias e uma viatura da polícia chegando. Parecia que alguém já havia reportado o acidente. Fomos afastados do local e nos disseram para seguir em frente. Escutamos os paramédicos dizendo que os 3 corpos no chão já não tinham vida. Meu amigo e eu começamos a chorar, pois nunca tínhamos visto pessoas falecidas antes, muito menos um espírito. Quando finalmente chegamos à minha casa, Hugo ficou comigo naquela noite, mas não conseguimos dormir. Continuamos a conversar e a refletir sobre o que tínhamos testemunhado, mas não conseguimos encontrar uma explicação. Não sabemos para onde a alma daquele homem foi. Talvez ele estivesse simplesmente perdido e não soubesse como voltar para casa? Esta foi a experiência que tivemos há apenas 1 ano. E mesmo com o tempo passando, aquela cena continua viva na minha mente. É algo para o qual nunca estávamos preparados e espero que aquele homem descanse em paz. Eu me sentiria muito mal se ele ainda estivesse perdido naquela estrada, procurando o seu caminho de volta para casa. Tenho 30 anos agora, e é realmente uma loucura quando você não pensa em algo há quase 20 anos. Um velho amigo de escola e eu nos reconectamos recentemente. Ele trouxe essa história à tona e foi como se as comportas se abrissem e ficássemos lá conversando sobre os eventos que haviam acontecido. Foi um fim de semana de verão em 2006. Sou de uma pequena cidade do Texas. Todos deixam as portas destrancadas e a maioria das pessoas cumprimenta você com um grande sorriso e um aceno. Eu estava saindo com meus 2 amigos, que vou chamar de Will e Erin. Nossas mães eram muito próximas, então acabamos todos estabelecendo uma amizade muito legal. Eu era o mais novo de nós. Onde eu morava era um bairro a cerca de 3 ou 5 quilômetros da escola e do centro recreativo.
Normalmente íamos ao centro de recreação nos fins de semana para entrar na piscina ou nos refrescar lá dentro. Nesse dia, nossas mães nos deixaram em minha casa enquanto saíam para fazer compras. Honestamente, era uma típica tarde de sábado. Então, como de costume, decidimos caminhar até o centro recreativo. Em vez do caminho habitual pela floresta, decidimos pegar a estrada principal que saía de fora do meu bairro e era um caminho direto para o centro de recreação. Todos concordamos que poderíamos até parar em suas casas, como acontecia nesta estrada. Poderíamos pegar água se precisássemos. Para colocar em perspectiva, eu era um menino muito pequeno na época, pesando 40 quilos. Meu amigo Erin era um pouco mais alto e mais forte. Seu irmão Will também era alto para sua idade, mas muito magro. Começamos nossa caminhada e já passamos pela casa deles. Estávamos a pelo menos 1,5 quilômetros de onde estávamos indo neste momento. Foi quando vimos uma velha caminhonete F-150 com um pedaço de madeira compensada cobrindo a janela traseira. Ela passou por nós muito lentamente. Sem pensar em nada, continuamos andando e brincando, empurrando uns aos outros em latas de lixo e fazendo coisas típicas de pré-adolescentes. Foi quando Will olhou para trás e para a frente e então disse: "Parece que ele está de volta." Todos paramos de andar e nos viramos. Ele então parou bem na nossa frente, bloqueando a calçada. Um homem nos perguntou se queríamos uma carona para o resto do caminho. Erin imediatamente riu e disse: "Não, cara, estamos quase lá, mas obrigado." O homem, que tinha pelo menos 40 anos, abriu a porta e caminhou até a frente. Nesse ponto começamos a ficar assustados, porque ele agora está olhando para nós e acenando para que caminhássemos até ele. Andamos por trás para dar a volta e ele gritou: "Meninos, vou precisar que vocês venham comigo agora mesmo." Ficamos parados em silêncio. Ele nos disse mais uma vez para entrar em sua caminhonete, mas nós simplesmente o ignoramos. Claro, isso o enfureceu e ele correu para a traseira da caminhonete. Assim que ele saiu, nós corremos, não esperando para saber o que iria acontecer. Enquanto corríamos, não ouvimos nenhum motor nem nada nos seguindo. Então olhei por cima do ombro e o vi correndo atrás de nós. Gritei então para meus amigos que ele estava vindo e que estava correndo atrás de nós. Só sei que corremos mais rápido do que nunca. Corremos direto para o centro de recreação e ficamos do lado de fora da piscina. Havia um ponto de encontro lá com muitos estudantes do ensino médio. Usamos aquele local para nos esconder, tremendo de medo e sem entender completamente o que aquele cara queria conosco. Vimos o cara passar correndo pela linha das árvores e senti uma tontura muito forte. Eu não tinha comido quase nada naquele dia. Enquanto eu me recuperava, tivemos a ideia de tentar escapar pela floresta. Conhecíamos aquela floresta melhor do que ninguém, pois usávamos as trilhas para chegar às casas uns dos outros, aos fundos das escolas e ao centro de recreação. Corremos como se nossas vidas dependessem disso, direto para minha casa. Tranquei todas as portas e janelas. Em seguida, descemos correndo para o porão. Nenhum de nós tinha celular, apenas um telefone residencial que esqueci de pegar quando desci. Então comecei a caminhar lentamente até a cozinha. Nosso telefone estava bem perto da sala conectada. Assim que me virei, vi aquele cara andando no meu quintal. Eu peguei o telefone esperando que ele não me visse. Então liguei para minha mãe. Sim, liguei para minha mãe em vez da polícia. Minha mãe me disse para me acalmar que estavam chegando. Assim que ouvimos a voz da minha mãe e da sua amiga, corremos direto até elas, contando tudo sobre o cara e o que havia acontecido. Elas acreditaram somente por cima, achando que tínhamos mexido com o homem. Alguns meses se passaram e nunca mais vimos aquele cara, isto é, até a escola voltar a funcionar. Eu fazia patrulha de segurança e lembro que um amigo meu entrou correndo na escola dizendo que alguém tirou uma foto dele urinando no banheiro do lado de fora.
Nosso vice-diretor foi direto para a área em que ele supostamente estava. A cor do meu rosto sumiu quando nosso vice-diretor então nos disse para irmos todos para o refeitório. Fizemos o que nos foi pedido. Então todos nós voltamos para o prédio. Houve um grande anúncio pelo interfone. Dizia para todos os alunos ficarem dentro de suas respectivas salas até que tudo estivesse liberado. Alguns professores ficaram conosco e todos ouvimos sirenes vindo em direção à escola. Acontece que, acredite ou não, era o mesmo cara que nos perseguiu durante o verão e aparentemente estava dirigindo pela escola tirando fotos das crianças. A polícia e nosso diretor conseguiram impedi-lo de sair e ele foi preso. Sinceramente, não sei o que aconteceu depois disso. Nem eu, nem meus amigos sabemos o que aconteceu com o cara. Mas meu amigo me contou que quando o cara foi pego, ouviu dizer que o homem tinha 2 pás, uma serra, lonas e também tinha um facão na caminhonete. Além disso, ele tinha centenas de fotos de crianças, incluindo a foto do menino urinando no banheiro de fora da nossa escola. Olhando para trás, eu realmente não posso acreditar o quão perto estávamos de nos tornarmos crianças desaparecidas. Eu realmente espero que ele tenha acabado na prisão e que nunca mais seja capaz de machucar outra pessoa. Já faz um tempo que venho escutando seu canal. Quem me falou de vocês foi meu marido, pois ele sabe que esses temas me apaixonam. Me apaixonei ainda mais pelo canal, porque em todos os vídeos você aborda vários temas e não fica algo repetitivo. Então, tenho muitas histórias para contar, pois na minha família temos uma certa sensibilidade especial para ver entidades de outro plano, espíritos, fantasmas, como quiserem chamar. Para mim, essa sensibilidade é uma maldição, e vou relatar a experiência que me fez vê-la dessa maneira. Desde pequena tive encontros paranormais quando visitava as casas dos meus amigos ou lugares novos. Sempre contava para minha mãe, e a única resposta dela era que eu estava louca, que era minha imaginação, que provavelmente se devia ao fato de estar afastada de Deus por assistir a filmes de terror. Como eu disse, esse tema me fascina, e pode-se dizer que naquela época eu estava um pouco obcecada. Ficava triste porque minha mãe não acreditava em mim, e em algum momento me convenci de que ela tinha razão, que eu estava louca, até o dia em que tudo começou a mudar. Quando eu tinha 14 anos, meu pai decidiu que nosso apartamento era pequeno demais e fez um esforço para procurar um lugar com 2 quartos, principalmente para nos dar privacidade, já que minha irmã e eu ainda dormíamos com eles. Como eu já era adolescente, queriam me dar meu espaço. Felizmente, ele logo encontrou um lugar para alugar, muito acessível, com 2 quartos, que parecia perfeito para minha família. Meus pais se apressaram em reservar o local, mas ele não era perfeito. Tinha um detalhe muito estranho. Era uma casa com quartos pequenos, 2 portas e nenhuma janela. O lugar não tinha nenhuma janela, então estava sempre escuro e precisávamos manter a luz acesa mesmo durante o dia, pois entrava muita pouca luz pelas frestas das portas. Fora isso, me lembro que também precisava deixar o ventilador ligado, pois o cheiro dentro da casa não ficava muito agradável. Ainda assim, no início tudo foi normal. Nos mudamos e nos acostumamos com esse detalhe, felizes por finalmente termos um quarto para minha irmã e para mim. Como eram muito pequenos, tínhamos um beliche. Não sabia se era pela falta de luz ou pelo frio, mas comecei a ter pesadelos, e isso ainda era relativamente normal. 6 meses após nos mudarmos, o pesadelo se tornou realidade. Faltava pouco para o meu aniversário, e um amigo da família nos disse que sua cadela tinha tido filhotes e queria encontrar um lar para eles com pessoas de confiança. Como eu sempre quis ter um cachorro, disse com muita certeza que queria um. Nem perguntei aos meus pais.
Um mês depois, quando ele apareceu na minha casa com uma cachorrinha linda, eu a recebi com toda a alegria do mundo. Minha mãe ficou brava, disse que de jeito nenhum a teríamos lá, mas usei a desculpa do aniversário e a convenci a me deixar ficar com ela, prometendo que seria completamente responsável pelo animal. Depois disso, convenci meu pai, após muito implorar, e chamamos a cachorrinha de Dara. Naquela noite, minha mãe me disse para colocar a cama da Dara na área de serviço que tínhamos. Naquele momento, a cama era apenas uma caixa de papelão com uma coberta. Deixei-a tranquila e fui dormir, mas no meio da noite ela começou a chorar e minha mãe me acordou para ir vê-la. Fiquei na área de serviço por um bom tempo com ela, mas cada vez que eu me levantava para sair, ela começava a chorar. Cansada, na madrugada, a levei comigo para o meu quarto e a coloquei lá para que dormíssemos juntas. E assim foi a partir de então. Dara dormia comigo, acomodada nos meus pés. Ela ficava tranquila e eu também sentia paz ao tê-la por perto. Até que uma noite, do nada, a ouvi rosnar. Irritada, a chamei, mas ela não me obedecia. Quando me sentei na cama, percebi que ela rosnava para um canto perto da porta. Acendi a luz e a pobre começou a latir desesperadamente, como se houvesse alguém saindo do quarto. Ela seguia algo com o olhar e se posicionava entre a porta e eu, como se estivesse me protegendo. O pior de tudo foi que ela começou a fazer isso todas as noites, tanto que acabamos nos acostumando, como se fosse apenas uma mania da Dara. Uma madrugada, quando meu pai saiu para trabalhar, como sempre, às 5 da manhã, eu me levantei para ir à escola. Minha irmã também se levantou, pois acompanhava minha mãe ao trabalho, que ficava perto da escola dela. Minha irmã se levantou, se vestiu e foi tomar café, e eu fiquei me arrumando. Eu era uma adolescente e passava muito tempo penteando o cabelo e aplicando maquiagem. Era muito importante para mim ficar perfeita. Coisa de meninas. Enquanto me arrumava, coloquei o rádio em volume bem baixo e dançava e cantava na frente do espelho quando de repente senti algo. Fui invadida por aquela sensação estranha, como quando alguém te observa fixamente. Desta vez fui eu quem sentiu a presença de alguém, mas não via nada de estranho. Estava sozinha. Dara estava atrás do pão da minha irmã. Tentei ignorar aquele sentimento e continuei cantando, mas de repente, através do espelho, vi uma mulher deitada na cama de cima do beliche. Ela me olhava fixamente, sem piscar. Estava de lado, com a cabeça apoiada na mão. Usava um vestido ou camisola branca e longa, e suas pernas e pés estavam inchados e roxos. Fiquei olhando para ela e me aproximei do espelho, sem poder acreditar que o que via era real. Naquele momento, ela percebeu que eu a estava vendo, que eu podia vê-la, e esboçou um sorriso que me pareceu demoníaco. Seus olhos brilharam como brilham os dos cães nas fotos, e eu gritei por instinto. Saí correndo até a cozinha, onde estavam minha mãe e minha irmã, mas antes de chegar, encontrei minha mãe, que veio correndo depois de ouvir meu grito. Ela me perguntou preocupada o que estava acontecendo. Eu disse que havia uma mulher no quarto, na cama da minha irmã, e que ainda estava lá. É claro que eu disse isso gritando de medo, e minha mãe correu para o quarto assustada, mas não conseguiu ver ninguém. Ela me disse, como sempre, que eu estava louca, muito zangada, e mais uma vez, por muito tempo, me convenceu de que era minha imaginação. Mas as coisas estavam prestes a piorar. Estavam prestes a me mostrar que eram muito mais reais do que eu queria acreditar. Uma madrugada fiquei acordada até tarde, terminando uma tarefa da escola. Estava muito concentrada na sala, quando pelo canto do olho, vi uma figura de branco passando pelo corredor em frente aos quartos. Ao olhar para o reflexo na tela escura do meu computador de mesa, pude vê-la bem. Notei que sua camisola parecia muito antiga, tinha o cabelo extremamente curto, loiro, e era uma pessoa branca. No reflexo,
Havia atravessado o limiar da sala até onde eu estava. Quando me viu, sorriu como se estivesse me achado, e eu não conseguia acreditar que o que estava vendo era real, até que ela se aproximou muito de mim. Se colocou atrás e senti sua respiração. Apertei os lábios para não gritar, mas Dara, que dormia perto de mim, acordou e começou a latir para ela como nunca tinha visto antes. Eu disse para ela se calar, que iria acordar todos, e peguei minhas coisas e me virei para a mulher, indo apressada para o meu quarto. Me deitei e abracei Dara, nos cobrindo com o cobertor, mas algo nos seguia de perto. Senti que alguém se sentou na cama, na altura dos meus pés. Apertei os olhos. Dara rosnava e se revirava tentando sair, mas eu a abracei e cobri sua boca com medo de que algo acontecesse com ela. Pedia baixinho que por favor ela ficasse comigo. Ficamos debaixo do cobertor até que eu adormeci. A partir daquela noite comecei a sentir todas as madrugadas como alguém chegava e se sentava. Sempre ficava por um longo tempo ali, e eu não ousava me mover, com medo do que poderia acontecer se descobrisse que eu estava acordada. Permanecia sempre imóvel, sempre rezando, abraçando minha cadela, que parecia dormir melhor quando a cobria comigo. Lembro muito bem daquela tarde em que adormeci ao chegar da escola, cada vez mais cansada pelo pouco que dormia durante as noites. Em um momento em que acordei, naquele ponto em que você não está nem dormindo nem acordado, ouvi claramente uma voz, extremamente clara. Ela me dizia para não ter medo, que estavam cuidando de mim, que cobrisse os espelhos e não tivesse medo. Senti uma mão gelada acariciar minha bochecha. Senti claramente os dedos. Senti como o polegar se movia de um lado para o outro. Quando me soltou, abri os olhos de repente, pois a sensação de frio me fez despertar. Ao reagir, a primeira coisa que vi foi a televisão ligada. Estava passando as notícias. Era 27 de outubro. Eles mencionaram a data, e isso me fez lembrar que era o aniversário de um tio que havia falecido 2 anos antes. Eu tinha adotado o hábito de acender uma vela para ele a cada 27 de outubro, então fui à cozinha para procurá-la e acendê-la. Quando a encontrei, acendi e voltei para o meu quarto, tentando lembrar em que momento havia ligado a televisão. Mas ao entrar no quarto, lembrei daquelas palavras e de uma frase em particular. Ela girava na minha cabeça. Cubra os espelhos. Meu espelho estava apontado diretamente para nossas camas. Foi ali que a vi pela primeira vez. Desde aquele momento, comecei a cobrir o espelho todas as noites antes de dormir. A partir de então, Dara e eu pudemos descansar tranquilamente. Digamos que comecei a desfrutar de um período de normalidade, mas nem todos em casa tiveram a mesma sorte. Uma manhã, meu pai nos contou sobre um sonho extremamente estranho que ele teve. Ele disse que no sonho, estávamos todos assistindo televisão juntos, quando começamos a ouvir batidas fortes que vinham da porta do porão. Quando foi ver quem era, viu através do vidro da porta uma mulher de branco tentando abri-la, tentando entrar. Quando viu que ela finalmente estava girando a maçaneta, ele a segurou com ambas as mãos e perguntou quem ela era, o que ela queria e por que queria entrar em nossa casa. A mulher riu, respondeu que a casa era dela e começou a empurrar a porta com tanta força que quase o venceu, por mais que ele estivesse usando todo o seu peso e força para impedir que ela entrasse. Quando estava prestes a entrar, meu pai acordou. Perguntei como era o cabelo daquela mulher, se ele tinha conseguido ver. Curto, ele disse. Loiro, e a camisola dela era muito branca, parecia até que sua mãe tinha lavado. Por alguma razão, minha mãe o interrompeu, exigindo que ele parasse de alimentar minhas superstições. Ela dizia que isso nos acontecia por estarmos afastados de Deus, que deveríamos começar a rezar de vez em quando e acompanhá-la à missa aos domingos, ou minhas tias da congregação. Ela estava realmente irritada, mas os pesadelos do meu pai se tornaram recorrentes,
até que, sem dizer nada a eles, entrei no quarto deles uma noite e cobri o espelho antes que fossem dormir. Naquela noite ele não teve aquele terrível sonho, e desde então também cobre o espelho religiosamente todas as noites antes de dormir. Depois disso, começamos a viver ali de maneira um pouco mais tranquila. Mas, novamente, houve um período de relativa calma, até que um dia, quando minha mãe e eu estávamos no mercado, ela encontrou uma vizinha, que parecia conhecê-la há muito tempo, e começaram a conversar. Eu estava morrendo de tédio ao lado delas, até que uma parte da conversa chamou minha atenção e me gelou até os cabelos. A mulher disse, surpresa, à minha mãe que tinha ouvido que estávamos morando onde aquela mulher vivia. Minha mãe respondeu que eram bobagens que as pessoas diziam, aquelas que não tinham nada mais importante para fazer, que, na verdade, nada acontecia lá. A senhora respondeu algo como: "Bem, não sei. Eu também não acreditava nessas histórias, mas o que posso te dizer é que aquela mulher era má. Uma verdadeira caninana. Todos nós tínhamos medo dela porque ela era louca." Como era essa mulher fisicamente? Eu me meti no meio e perguntei: "Você já a viu, não é? Será que vocês nunca se perguntaram por que aquele lugar não tem janelas?" Todos os vizinhos a viam em suas vigílias. Víamos todas as coisas horríveis que ela fazia quando estava viva. Não tenho dedos para contar quantas vezes falamos isso ao seu marido e ele negava tudo. Tanto que acabou fechando todas as janelas para que ninguém a visse. O que víamos ela fazer eu não me atrevo a te contar, mas vou te dizer como ela era. Muito branca, alta, tinha cabelo curtinho, como de homem, e só pintava de loiro. Se você viu a mulher que alugou a casa para seus pais, vai achá-la familiar, porque quem lhes alugou é sua filha. Aquela mulher era tão má que até seus filhos a temiam, de uma forma tão terrível que acabaram deixando-a sozinha. E assim ela passou seus últimos dias, sozinha naquela casa onde vocês agora vivem. Dizem que durante seus últimos dias, se ouvia ela andando de um lado para o outro da casa, e depois que ela morreu, ainda continuaram ouvindo. Minha pele se arrepiou. Era ela. Era a mulher que eu tinha visto, e não só porque a descrição coincidia, mas porque eu sabia. De alguma forma eu sabia, tinha certeza de que era ela, a dona da casa. Meses depois, meu pai resolveu entregar a casa e nos mudamos para uma casa normal, dessa vez com janelas. Até minha mãe, que não via nada, ficava incomodada com a umidade e o frio daquele lugar. Bem, isso foi o que pensamos até então, que ela não via nada, que ela não tinha essa sensibilidade. Anos depois, um dia em que ela veio me visitar, eu estava ouvindo algumas histórias de outro canal e, ao ouvir, minha mãe me contou que ela também viveu algo estranho naquele lugar. Ela contou que um dia estava sozinha em casa com a Dara, fazendo a limpeza como sempre, quando de repente Dara começou a latir para o espelho que dava para a porta, furiosa, como quando alguém de fora tenta entrar. Ela não parava de latir e rosnar para o espelho. Minha mãe tentava acalmá-la, mas ela não dava ouvidos, e do nada, como começou a latir, parou de repente. De repente, algum tempo depois, bateram na porta. Minha mãe foi abrir. Era uma vizinha que veio dizer que uma conhecida de ambas havia falecido. Minha mãe pensou então que era para ela quem Dara estava latindo, que talvez ela tivesse ido se despedir. Não sabemos o que foi, não sabemos o quanto é real o que vivemos, mas até hoje, todas as noites antes de dormir, tenho o hábito de cobrir os espelhos. Meu pai também. Talvez no momento em que eu contar isso, haverá muita gente que, ao ouvir, terá dificuldade em acreditar. No entanto, posso garantir que o que ouvimos foi real. E olha, para não confundir antes, sou de Acapulco, no México. Depois disso, mudei-me com minha família para Puebla, mas vivemos intensamente todo o furacão.
Felizmente, tirando os bens materiais, estamos bem. Nem preciso dizer como estava o ambiente na cidade após o furacão Otis. Eu morava com minha família muito perto da zona costeira e, graças a Deus, nossa casa não sofreu grandes danos. Sim, custou muito para consertá-la, mas ainda podíamos morar lá. Por isso, tentávamos seguir com nossa vida cotidiana o mais normalmente possível. E tudo isso incluía sair, comprar algumas coisas, ir à loja, ajudar as pessoas que precisavam porque a cidade estava de cabeça para baixo. Em uma dessas saídas, meu pai e eu fomos à loja quando estava começando a escurecer. Chegamos à loja de um senhor que ficava a cerca de 5 quarteirões. Quando chegamos, a loja estava fechada, mas quase intacta. O senhor estava sentado do lado de fora, chorando. Nos aproximamos dele porque logo pensamos que ele poderia ter recebido uma notícia ruim. Talvez algum parente desaparecido ou falecido. Mas quando nos aproximamos, já que meu pai e ele se davam muito bem, vimos que o homem estava muito nervoso, além de estar chorando, como eu disse. Ainda me arrepio quando lembro do que ele nos disse, pois aquele homem sempre foi muito sério. Ele é um pouco mais velho que meu pai, mas nem tanto. Deve ter uns 60 e poucos anos. Ele contou ao meu pai, muito abalado, que havia descido minutos antes para ajudar as pessoas com suas casas, recolher algumas coisas, e que, estando perto da praia, em uma parte do bairro que ainda estava inundada, ele e outra pessoa que estava por perto viram o que ele chamou de os mortos, saindo da água, que estavam falando com eles, chamando-os para entrar na água. Eles faziam sinais com a mão. O outro rapaz que estava com ele foi quem puxou o senhor da loja para longe da água e disse para ele não dar atenção, que deviam ser alucinações. Mas o senhor perguntou: "Se for alucinação, por que você também viu?" O rapaz ficou calado e disse que talvez fossem outras coisas, mas que humanos não eram. Uma pessoa que tivesse acabado de falecer não diria algo assim. Quando chegou à loja, o senhor percebeu o que havia visto na costa e nós o encontramos quando ele estava muito abalado por causa disso. Meu pai ficou conversando com ele por um bom tempo. Eu vi uma vizinha passar e voltei para casa. Meu pai disse que me alcançaria mais tarde e ele chegou em casa por volta das 11 da noite. Tanto ele quanto eu sabíamos que o senhor não estava mentindo, ele não tinha motivo para isso. Ele estava muito abalado e meu pai me disse que ele estava falando a verdade. Algo ele viu na costa. Deixamos de ver o senhor algum tempo depois. Ele nunca mais abriu a loja e nós também não ficamos muito mais tempo em Acapulco. Só espero que ele esteja bem. Eu estava acampando em Utah para uma pequena escapada de fim de semana. Realmente não era nada de especial. Eu tinha subido até um pequeno lago e só ia ficar lá por uma noite. Quando cheguei, estava mais cheio do que eu esperava. Quero dizer, havia 2 grupos perto da praia, então não estava lotado de pessoas nem nada, mas definitivamente não estava tranquilo também. Por volta das 5, no entanto, ambos os grupos começaram a arrumar suas coisas e dentro de 1 hora eles deixaram a área. Com apenas 1 hora de luz do sol sobrando e a praia só para mim, eu rapidamente troquei de roupa, coloquei meu maiô e pulei no lago. Fiquei lá por uns 10 minutos, não por muito tempo, quando olhei de volta para o acampamento. A floresta estava calma e o sol se pondo por trás das árvores, mas além da praia, um pouco dentro da floresta, uma pessoa estava me observando. Estava longe demais para eu ver muitos detalhes, mas era definitivamente um homem, e ele estava definitivamente olhando para mim. Assim que percebi que ele estava me observando, ele virou a cabeça e caminhou mais para dentro das árvores. Foi assustador demais para não me deixar um pouco nervosa. Mas pensei que talvez era apenas um cara de um dos grupos que talvez tivesse esquecido algo. O jeito como ele estava simplesmente parado lá
olhando diretamente para mim, ainda era muito perturbador. Eu voltei para a praia e fui para minha barraca. Me enxuguei e fiquei alerta, escaneando a floresta em busca daquele homem. Preparei uma pequena refeição e continuei olhando ao redor, procurando por ele. 1 hora inteira se passou e não houve mais avistamentos, então imaginei que estava tudo bem. Fiquei acordada até tarde, pelo menos umas 2 horas depois do pôr do sol, principalmente olhando para as estrelas e descansando. Pode parecer chato só ficar sentada lá, mas na verdade é muito agradável. Depois de um tempo, entrei na minha barraca e deitei no meu colchão de dormir. A caminhada até lá deve ter me cansado porque adormeci rapidamente. Assim que acordei, me senti estranha. Não sabia por quê. Era o meio da noite e estava completamente escuro dentro da barraca. Tudo o que eu podia ouvir eram os insetos cantando lá fora e uma brisa calma soprando contra as paredes de tecido. Fiquei deitada ali por um tempo, talvez uns 30 segundos com os olhos abertos, mas sem conseguir ver nada. Então meus olhos começaram a se ajustar um pouco. Eu conseguia ver contornos fracos das coisas dentro da minha barraca, e enquanto movia os olhos ao redor, eles caíram sobre o zíper. A aba da barraca estava aberta, e entre a abertura havia uma forma. Eu devo ter olhado para aquilo por uns 5 segundos, enquanto meu coração disparava, antes que minha visão se tornasse clara o suficiente para eu distinguir um par de olhos olhando para os meus. A adrenalina correu por todo o meu corpo, e meus instintos assumiram o controle. Eu peguei minha lata de spray de urso que estava ao meu lado e disparei direto na abertura. Ele gritou muito, e eu ouvi seus passos se afastando da barraca enquanto eu começava a lacrimejar e a tossir. Eu procurei na minha mochila pelo meu canivete, então pulei para fora, completamente preparada para lutar pela minha vida, mas o homem tinha sumido. Eu nem sabia para qual direção ele tinha ido, mas não perdi tempo. Me apressei para juntar minhas coisas e usei meu GPS portátil para me guiar de volta ao carro sem precisar seguir a trilha. Chamei a polícia para vir me buscar, porque naquela altura meus olhos estavam queimando por causa do spray de urso. Eles não encontraram nada, mas não sei o quanto eles procuraram. Quem quer que fosse, e o que ele queria, eu honestamente não sei. Mas com a imagem daquele cara olhando para dentro da minha barraca gravada na minha mente, eu não vou acampar de novo por um bom tempo.